semestre. Esse trabalho ele foi orientado pela professora Eliana e teve tutoria da professora Patrícia e também da professora Laís. Bom, para introduzir um pouco sobre o que é o nosso projeto. Ele é um projeto interdisciplinar de assessoria técnica participativa nas áreas de arquitetura, urbanismo e paisagismo. E a nossa metodologia, nós utilizamos os multimeios de abordagem socioecológica em projetos de interesse social e em áreas de transição rural urbana. Então, esse semestre nós trabalhamos com a sede da APANI, que é a Associação de Pequenas Agricultoras Nova Esperança, em Monte Gordo, em Camaçari, articulando saberes técnicos e acadêmicos com os conhecimentos locais, para então nós promovermos um habitat saudável naquela região e fortalecer a autonomia comunitária. No primeiro semestre do projeto foi a voluntária Maria Eduarda, que estava nesse local, e ela iniciou a parte de sistematização, as aproximações com o território, então fazendo leituras, visitas, rodas de conversa com a comunidade, e posteriormente, no começo desse ano, foi o momento que eu entrei no grupo. Então eu dei continuidade ao que Maria Eduarda já havia iniciado, o aprofundamento teórico e posteriormente a condução nas oficinas vivenciais em parceria com a CCS, ARC B32, Caminhos de Convergência Socioecológica, Saberes, Projeto e Prática. Também tivemos a sistematização do caderno técnico, que é o nosso produto final, além da produção de materiais de comunicação, então tanto para as redes sociais do grupo, quanto para a gestão interna. Um pouco sobre a nossa fundamentação teórica. Então, nós nos baseamos no conceito das três ecologias, né? A ecologia ela não é só ambiental, ela também é social e mental. E junto disso, é o pensamento de que o território ele funciona como um tecido de interações. Então, é esse pensamento um pouco mais complexo e abrangente. Além disso, a gente traz a pesquisação, essas práticas de cocriação entre o técnico e a comunidade, e a transdisciplinaridade, né? A integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Por isso também que eu já falei um pouco sobre o nosso grupo. E o nosso grupo ele não é apenas um grupo de pesquisa, ele é um grupo de extensão que vai integrar essas três formas de conhecimento. Então, durante esse semestre, nós tivemos as oficinas vivenciais que aconteceram em Coqueiro de Monte Gordo, né, na sede da APAMI, com o emprego desses multimeios, que são justamente essa metodologia participativa, integrativa, onde nós temos as diferentes formas de expressão, então a expressão artística, gráfica, digital, entre outras, sendo utilizadas nessas oficinas, que seguiram 4 eixos principais: fundamentos, saberes, projeto e práticas. Cada uma foi um encontro lá na comunidade de Coqueiro de Monte Gordo, em Camaçari. Além disso, nós também temos a produção dos conteúdos digitais, então fotografias, vídeos, posts, legendas para o Instagram do grupo, para engajar ainda mais a nossa comunidade, e também esses formulários online para a gestão de novos voluntários e bolsistas que foram entrando no nosso grupo e agregando muito valor ao nosso projeto. Então, a primeira oficina, que foi de fundamentos, ela tinha a intenção de apresentar esses conceitos da abordagem socioecológica para a comunidade. Alguns dos multimeios que nós utilizamos foi esse painel coletivo, que trouxe justamente esses conceitos para a comunidade. Foi um painel que foi sendo construído ao decorrer da dinâmica, trazendo esses conceitos chaves, né? E ele, obviamente, como todo projeto de extensão, ele tem protagonismo tanto comunitário quanto estudantil. Então, quem estava pensando nessas dinâmicas eram os próprios estudantes dessa CCS, como, claro, que com o amparo dos professores, né? Além disso, nós temos a dinâmica da pegada ecológica, né, que traz esse conceito do devorador de mundos, que seria esse ser, essa criatura que passaria devorando vários planetas, mas quando ele chega ao nosso, ele se depara com os guardiões da Terra, e que fazem ele refletir sobre esse comportamento de devorador, né, que sai devorando tudo. E depois as pessoas conseguiram, por meio desse, era como uma espécie de crachá, uma folha, pensar o quanto que elas estavam tendo esse comportamento com o nosso planeta também. Então, fazendo essa metáfora, né, do devorador de mundo, mas que nós, ao mesmo tempo que deveríamos agir como os guardiões da Terra, nós acabamos muitas vezes agindo da forma oposta. E também a gente traz aqui o quebra-cabeça ampliado,
que ele fala um pouco sobre as determinantes de saúde, né? Trazendo esse conceito de que saúde ela não é meramente física. Para nós termos saúde, nós temos que ter saúde mental, a saúde também tem muita relação com a economia, com questões sociais, então a saúde não é meramente física, e a gente trouxe esse conceito para a comunidade. Posteriormente, a oficina de saberes tinha como objetivo a valorização do conhecimento local e as memórias comunitárias. Então, nós tivemos essa roda de conversa com os mestres e as lideranças locais que apresentaram um pouco sobre a experiência deles naquele território. Como que foi ser criado ali, essas memórias afetivas que eles tinham com o local. E aqui a gente entende, claro, que essa roda inteira como um multimeio, mas o fato dela estar sendo, que ela foi colocada embaixo de uma árvore, né, em contato com a natureza. E a gente também apresenta esse conceito de que nós somos parte da natureza. Então, nós vivemos harmonicamente com ela, nós não devemos impor as nossas vontades no meio natural. E nesse mesmo dia, nós também tivemos a produção desse biomapa, que ele traz esses pontos de relevância, potencialidade e desafio do território. E ele foi sendo construído pela própria comunidade, com o amparo dos estudantes, mediando a situação, mas foi a própria comunidade que foi mapeando esses pontos. A nossa terceira oficina foi o projeto, onde nós podemos sistematizar as demandas e as propostas de intervenção que seriam feitas posteriormente na sede da APANE. Nós começamos esse dia com uma contação de história, então a gente viu um outro multimeio, uma outra forma de falar sobre a cultura de um povo. A gente estava na época de festa junina, então a gente teve Cris, que é a vice-presidente da sede, contando a história do Bumba Meu Boi de uma forma com muita música, muito movimento. Posteriormente a gente passou por uma parte um pouco mais técnica, então a gente utilizou de cartazes, esquemas projetuais para apresentar para essa comunidade as condicionantes de projeto que eles haviam nos colocado em oficinas anteriores, falando sobre o que poderia ser feito, as diretrizes, e isso foi utilizando de desenhos, que aqui não são representados, mas posteriormente nós levamos desenhos, cartazes, justamente por não haver a possibilidade de simplesmente fazer um slide para apresentar isso. Então a gente teve que pensar em outras formas de apresentar esses conceitos técnicos para eles. E ao final desse dia nós tivemos a oportunidade de fazer uma dança circular, que foi um momento assim de muita conexão entre a universidade e a comunidade. Essa dança circular, no centro nós temos esses projetos que nós estávamos propondo de fazer, e ali a intenção era a energia, né? Colocar nossa energia no centro, alinhada para que tudo ocorresse da melhor forma possível. E foi um momento realmente muito transformador de colocar as nossas intenções, nossas melhores intenções para que o projeto acontecesse da melhor forma possível. E por fim nós temos a oficina de prática, onde nós implementamos algumas das propostas escolhidas. Nós tivemos a confecção de algumas placas que trazem tanto esse conceito do que é o habitat saudável, do que é essa abordagem socioecológica, mas também de sinalização daquelas intervenções que estavam sendo feitas. Também tivemos os mosaicos e os projetos colaborativos propriamente ditos, que aqui ele está representado na foto pela mandala de ervas, mas nós tivemos mais algumas intervenções. Então essa mandala de ervas medicinais, a gente estava chamando ela de farmácia viva, né? Ela contou com as mudas que a própria comunidade tinha, então eles tiveram toda uma mobilização de trazer diferentes mudas, cada um foi trazendo o que tinha no quintal de casa, e eles construíram isso para a comunidade. Então a gente realmente tem essa integração entre saúde, cultura e natureza. Também com o paisagismo utilitário e comestível, nós tivemos alguns bancos que foram implementados para trazer essas áreas de permanência, não só dentro da sede, mas também em volta dela. Essa espécie de pórtico, né, que foi construída, as mulheres mesmo que trançaram essas plantas que estão dispostas no pórtico, e como eu já havia comentado, as placas e também esses folders explicativos, porque nem todos os projetos que nós estávamos desenvolvendo puderam ser feitos em um dia de atividade prática. Então nós temos esses folders explicativos que foram entregues à comunidade no seminário que nós tivemos como conclusão de tudo, e eles falam um pouco sobre
projetos futuros que podem ser feitos. Então, captação de água, fossa ecológica e também como conseguir fazer a manutenção dos projetos que foram feitos, para a gente não acabar chegando lá, fazendo tudo lindo e depois não estando em contato com eles, e eles teriam que se virar para aprender como manter aquilo da melhor forma. Então não, esses folders estão ali justamente para dar esse amparo a longo prazo. Como resultado, nós também temos o engajamento comunitário, como eu havia comentado. Esses posts para as redes sociais nos mantiveram em contato direto com a comunidade. Então, nós estávamos o tempo inteiro conversando, pensando em novas propostas, esses posts muitas vezes falando sobre o que aconteceu na oficina passada para já movimentar e engajar para as próximas, mas também a valorização dos saberes locais mesmo. Então, esses posts, essa parte visual, de comunicação, ela trouxe muito do que a comunidade tinha para nos apresentar. Não só do nosso saber técnico, mas como que aquela comunidade já vivia. Isso foi muito positivo. E como eu comentei também, a preparação do segundo seminário, Habitar Saudável, que nós tivemos em julho, na UFBA, onde a comunidade teve a oportunidade de vir até a Faculdade de Arquitetura, para então nós concluirmos o que nós havíamos vivido durante o semestre. E foi um momento extremamente positivo, onde a comunidade falou, os estudantes também falaram, os estudantes eram os protagonistas desse dia especial, então os estudantes apresentando os projetos, tomando realmente posse desse local, e a comunidade também contando como foi essa experiência para eles. E como produto físico, podemos dizer, nós temos um caderno técnico que ainda está em desenvolvimento, porém ele sistematiza esses multimeios que nós utilizamos em forma de desenhos, diagramas, diferentes formas de expressão, maquetes digitais, mostrando como que essa metodologia participativa ela funciona na prática. Esse caderno vai ficar disponível na Faculdade de Arquitetura para futuros estudantes, professores, pesquisadores que quiserem utilizar dessa metodologia, conseguirem usar esse nosso trabalho de um ano de inspiração. Então, ele garante a replicação dessa metodologia em outros territórios, não só na sede da PANI, como nós desenvolvemos. Então, para finalizar, eu gostaria muito de falar sobre como esse projeto foi um momento de muita transformação, tanto social, claro, física para aquelas pessoas, mas também pessoalmente, para mim, enquanto futura arquiteta e urbanista, eu acredito que esse momento, a extensão universitária, ela vem para isso, para a gente colocar em prática os conceitos que a gente aprende na faculdade, mas também aprendermos com essa prática como a gente entende esses conceitos. Então, nós temos essa integração, o conceito, a prática, a comunicação, e isso que realmente forma um bom profissional. Então, para mim, pessoalmente, ter contato com essa metodologia, ter contato com essa comunidade foi muito transformador. E eu acredito que esse desenvolvimento de competências como escuta, análise crítica é muito positivo. E acho que não é à toa que esses projetos de extensão estão tendo cada vez mais espaço na faculdade, na universidade, porque realmente é através deles que a gente consegue ter contato com a prática e sair um pouco daquela caixinha da teoria de sala de aula. A gente consegue ver que às vezes pequenas ações já geram grandes impactos sociais para aquelas comunidades.